Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vitão e Companhia. E hoje eu estou muito feliz porque, como sempre, estou muito bem acompanhado. Tem aqui uma grande profissional, artista, filha de pai brasileiro e mãe uruguaia. Ela está entre os 3 melhores assadores do mundo, eleita no Torneio Mundial de Assadores Ancestrais, na Colômbia. Foi assunto na revista Forbes Brasil e já foi jurada do reality show O Grande Assador da RIC TV e participante do programa Ao Ar Livre da Land Rover. Também alcançou a semifinal do programa Top Chef, fundindo a gastronomia paranaense com a essência do Uruguai. Essa é a chefe Lorena Lacava. Já já a gente vai bater um papo, mas antes, solta a vinheta! Lorena, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Satisfação. Eu. Você que é minha vizinha, está aqui Exatamente. pertinho. O restaurante é uma quadra aqui da minha casa. E achou fácil? Bem facinho, porque eu tava ali, eu tava trabalhando. E ela pediu a localização, gente. Ela pediu a localização. Que tu me falou é pertinho, mas mas é que às vezes eu sou meio perdida, né? Assim, nas ruas e tal, nos números. Mas eu também, eu tenho essa dificuldade de orientação às vezes. Mas, Lorena, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Que é isso, o prazer é todo meu estar aqui. Por ter vindo aqui para dividir conosco um pouco das suas histórias, do seu conhecimento, do seu profissionalismo, que eu sei que é destaque no Brasil e no mundo. E, Lorena, a primeira pergunta que eu lhe faço é o seguinte: todo profissional precisa ser um pouco artista? Com certeza. Com certeza, porque para lidar com as dificuldades, a gente às vezes precisa atuar, porque está no meio do caos, no meu caso, na cozinha, tá o pau torando lá dentro da cozinha, e você tem que estar mantendo o sorriso tranquilo para os clientes não perceberem nada. Então, a gente precisa ser um artista, nesse sentido, né, das dificuldades. E quem trabalha com criatividade, né, eu que trabalho com construção de pratos, com pratos autorais, eu acho que é um tipo de arte. A gastronomia é uma expressão de arte, né? A gastronomia mostra também a cultura de um povo, né? Do lugar onde a gente vive. A gastronomia traz muitas histórias, muitas lembranças. Então, a arte é feita disso, de emoções, né? E eu acho que a gastronomia tem tudo a ver. Eu não tinha me considerado uma artista ainda, obrigada pelo adjetivo. Acho que cabe muito bem. E não só uma artista porque está lá criando pratos e fazendo o seu trabalho, mas é uma artista também porque você tem hoje presença na mídia. É uma coisa que foi meio que acontecendo, né? Eu já fui professora, né? Eu sou veterinária de primeira formação e eu já fui professora há muitos anos, então eu não tenho muita dificuldade em falar, em me comunicar, né, na oratória. E isso me trouxe muita facilidade para conversar através dos meios de comunicação, participações na TV, os meus vídeos mesmo que eu faço nas redes sociais, a parte mais de marketing, né, usando a minha imagem, e para participar dos programas também. Acho que isso foi o que mais me facilitou assim, esse caminho. Foi a oratória. Muito bom. Vamos falar mais disso. Mas antes, Lorena, fale um pouco da sua origem, da sua infância. Eu sei que você não é guarapuavana, você é do Rio Grande do Sul, quase do Uruguai. Então fala das suas origens. Do lugar. Eu vim numa cidade chamada Santana do Livramento, e lá as pessoas que são filhas de pais das 2 nacionalidades, a gente chama de doble chapa, porque eu tenho as 2 nacionalidades. Você tem documentos uruguaios? Tenho. Ah, que interessante. Tenho a parte da documentação. Eu sou nacionalizada, né, naturalizada uruguaia também, em função da minha mãe. Então, eu nasci na cidade de Santana do Livramento, que é bem a divisa, né, divisa seca entre Brasil e Uruguai. Então, lá a gente não tem muito essa ideia de divisão dos países, porque como tu está caminhando, daqui a pouco tu já está no Uruguai, né? Não tem aduana, não tem essa divisão clara entre os países. Então, lá a gente mistura tudo mesmo, mistura as línguas, mistura os costumes. É uma região muito peculiar, assim, do Rio Grande do Sul. E eu fui criada no interior, né? Minha família tinha terras lá e a gente morava na fazenda. E meu pai, que também era veterinário, recebeu um convite para vir para o Paraná, e eu vim para cá pequena.
A gente morou numa cidade chamada Pinhão, que é aqui pertinho. Conheço. Só que a gente morava no interior do Pinhão, numa localidade chamada Zatarlândia. Conheço também. Já tive por lá. Eu me criei lá na Zatarlândia. Então, eu morei na Zatarlândia até os 11 anos de idade. Era muito do interior. Eu era muito interiorana. Então, os meus costumes, porque a gente aprende a comer com a mãe, né? Com as avós. E eu trouxe toda essa origem uruguaia que tem essa nossa colonização italiana e espanhola, um pouco portuguesa, tem um pouco de francês no Uruguai. Então, eu trouxe isso, que é da minha essência, e eu adquiri os costumes paranaenses, né? Sapecada. Eu vivia no meio do mato, no meio das árvores, com uma espingarda, caçando, fazendo fogo. Então, era o meu universo. E eu fui adquirindo esses costumes que tornaram o meu paladar o que é hoje, né? Claro que tudo a gente vai aprendendo e adquirindo na vida. Mas a base da minha gastronomia é baseada nas minhas lembranças, né? Lembrança materna, da origem de onde eu vim, e as lembranças que eu adquiri quando eu vim pequena para cá, quando eu aprendi o que era comer, aprendi a conhecer ingredientes diferentes, a aromas diferentes. Então, o Paraná é muito rico nisso. O nosso interior é muito rico. Apesar da gente ter uma vegetação muito fechada, que é totalmente diferente do Pampa Gaúcho, né? Eu aprendi a sobreviver, né? No interior, no meio do mato mesmo. E isso tudo me agregou muito no meu paladar hoje. Tem muitas situações que me levam, através de um aroma, me levam para minha infância. Isso é muito legal para a gente que cozinha, você viver de memórias e transferir essas memórias para um prato. Mas antes de você profissionalmente trabalhar com gastronomia, você foi estudar veterinária, né? Chegou a atuar na área também? Muitos anos. Muitos anos, Muitos olha anos. Só. Eu me formei na Universidade Federal de Pelotas, eu fiz mestrado na área de produção. Ah, que bacana. E eu vim para Guarapuava, né? Porque depois eu voltei a estudar no Rio Grande do Sul, voltei para cá para trabalhar na Unicentro. Eu dei aula há 4 anos ali na Unicentro. Dei aula no Colégio Imperatriz também, no Colégio Técnico. Entre Rios. E depois eu tive uma proposta interessante de uma cooperativa de carne ali em Entre Rios também. E trabalhei por mais 1 ano e montei um serviço de consultoria meu, né? Então, entre faculdade, mestrado, a docência e a extensão rural, que é a parte técnica, foram-se aí uns bons anos. 15, 16 anos. Até então você não mexia com... Eu sempre cozinhei. Sempre cozinhou, mas não profissionalmente. Não profissionalmente. Sempre cozinhei, sempre fui a cozinheira da turma, sempre fui a cozinheira da família, sempre fui a cozinheira do encontro dos amigos, sempre gostei de experimentar coisas novas, sempre gostei de trabalhos manuais, sempre tive horta, sempre gostei de um rolê assim, sabe? E pela ligação com o campo, a cozinha é muito... Eu não consigo diferenciar, sabe? Na minha cabeça, as pessoas sempre me perguntam o que tem a ver veterinária com gastronomia. Para mim, é uma continuação, né? A veterinária faz toda a produção de carne, no meu caso, que é meu carro-chefe. E eu conhecendo esse produto, eu consigo finalizar ele da maneira mais responsável possível, né? E tentando mostrar toda a qualidade que aquele produto tem. Então, a ligação da veterinária com a gastronomia foi essa. Mas, em um certo momento, eu decidi fazer coisas que me davam mais prazer. E uma delas era cozinhar, sempre foi. E a partir daí, sempre é num momento de estresse que a gente decide essas coisas, né? E a partir daí eu resolvi ir para a escola de gastronomia. Eu fui aqui na Guaracá, fiz um tempo ali de alguns cursos e comecei a me apaixonar absurdamente, assim. E eu tive gente mais louca que me incentivava. Eu tinha professores que me diziam, cara, tu cozinha muito bem, tu tem que fazer isso. E aí eu comecei a acreditar. E aí foi. Aí comecei a fazer outros tipos de formação. Porque eu sou muito... Não sei se usa ainda essa palavra, mas eu sou muito Caxias. Usa aqui, você pode usar a palavra que você quiser. Tá bom. Eu sou muito Caxias, então eu gosto muito de saber a história das coisas, as técnicas, estudar e conhecer. Por isso que eu resolvi me dedicar mais à gastronomia nesse sentido. Não era para ser profissional. Era para ter um conhecimento meu mesmo. E aí, quanto mais a gente estuda, mais a gente quer saber, né? Aí eu fiz algumas outras formações, fui para São Paulo, fiz algumas formações como chefe executivo, como restaurateur,
que são os profissionais que criam os restaurantes do zero, mais outros cursos de formação. Comecei a trabalhar com consultorias, juntando a minha experiência da produção animal, que parece que não tem sentido, mas para mim faz muito sentido. Eu uso muitas técnicas de controle, de produção dentro do meu restaurante, né? E, enfim, aí quando eu vi, foi-se embora. Não consegui fugir mais da cozinha, da churrasqueira, do fogo. Foi impossível, assim. E é esse sucesso que é hoje, né? Com todo esse currículo. Porque não faz muito tempo, né, que você está atuando. Quantos anos hoje na área eu da estava gastronomia? fazendo as contas. Eu estava com um amigo falando, qual foi o primeiro evento de churrasco que eu fiz? Foi 2018, março de 2018. E eu comecei a cozinhar em 2016. Assim, cozinhei, eu vendia pão. Comecei vendendo pão para amigos, assim. As pessoas que iam lá em casa, Lorena, queria um pãozinho desse, você faz para mim? Eu fazia de graça. Depois eu comecei a vender. Aí eu comecei a criar um esquema de venda. Aí eu fiz grupos de venda, fazia encomenda prévia. Aí eu passava a madrugada inteira cozinhando, fazendo pão, no outro dia eu só entregava. E aí eu comecei a fazer muito isso. Eu falei, isso aí dá um negócio. Que eu também sou a louca do empreendedorismo, né? Isso aí dá um negócio, acho que eu vou começar a fazer isso. Que foi a mesma época que eu entrei na faculdade de gastronomia. Então, isso já vai 8 anos aí, 7 anos e pouco profissionalmente, 8 anos e pouco cozinhando de forma informal. E daqui a um pouco já é uma década. Olha, Lorena, parabéns. E é um assunto que é recorrente aqui nos nossos outros episódios do podcast, é pessoas que têm a coragem de mudar. Pessoas Sim. que não estão felizes na sua posição, pessoas que querem ter uma satisfação, não só financeira, mas uma Sim. satisfação de realização, satisfação pessoal. E você é mais um caso de pessoa que mudou. E também um outro detalhe que eu achei interessante é você buscar a tua formação, né, de gastronomia aqui em Guarapuava. Né? Foi o seu início. Ainda existe a escola de gastronomia na Guaracá? Existe. Um abraço para a Janete e para o professor professor Soares, que eu trabalhei na Faculdade de Guaracá durante 4 anos. E olha só, uma profissional que começou a estudar aqui em Guarapuava, se desenvolveu. Tenho orgulho de falar que estudei aqui. Isso, se desenvolveu e alçou aí voos, né, para lugares tão interessantes e tão longínquos, né? Então isso quer dizer que você evoluiu. Isso também demonstra que essa mudança foi muito assertiva, não foi? Então, no começo a gente tem muita dúvida. Eu acho que o principal medo das pessoas que querem mudar é o medo do futuro, a incerteza de como vai ser. É o medo de você não conseguir ter a mesma renda que você tinha na tua outra profissão, é o medo de você não ser aceito pela família ou pelos amigos, as pessoas não te apoiarem, mas eu posso te dizer que esse caminho é solitário. É solitário mesmo. É solitário, mas deve ter valido a pena. Vale muito a pena, porque hoje eu sou exatamente quem eu sou eu mesma. Eu senti uma época da minha vida que eu era uma farsa, sabe? Uhum. Eu gostava do que eu fazia, eu amava a veterinária, eu sempre gostei dos meus alunos, dos meus clientes, amava tratar os pacientes, mas eu sentia que eu era uma farsa, sabe? Eu tinha essa impressão. E quando eu entrei na cozinha, no mundo da gastronomia, eu sentia que eu era eu de verdade. Eu não precisava provar nada para ninguém, eu só queria ser eu. E eu conseguia ser eu aí. Então, eu não me arrependo de ter mudado. Em nenhum momento eu voltaria atrás. Em nenhum momento eu também não deixaria de ter sido veterinária. Então, isso fez parte da minha história e me engrandece muito como cozinheira. Eu ter esse conhecimento. Eu sinto isso. Mas as pessoas têm realmente muito medo de mudar porque a mudança é assustadora. E para mim ela também foi. Mas como o meu pai dizia, quando ela põe uma ideia na cabeça, é melhor tirar a cabeça fora do que tirar a ideia. Então eu sempre fui muito determinada. Isso fez com que talvez eu tenha conseguido algumas coisas na minha vida. Mas é um caminho muito solitário. As pessoas têm que entender que as decisões são só delas. A gente gostaria de ter apoio? Sim, se tivesse seria mais fácil. Às vezes a gente não tem. Né? Eu não tive muito apoio. Vou ser bem sincera contigo. Foi uma jornada solitária, como foi você falou. Foi muito solitário. Eu não tive apoio inicialmente da minha família. Tive apoio, assim, a minha mãe me apoiava, sempre me apoiou, minha irmã.
não entendia muito, mas tô aqui, sou tua irmã, tô aqui. O restante da minha família não me apoiou muito. Meu pai não entendia. Né? Como veterinário também, para ele era difícil. Minha filha, tu fez uma faculdade federal, tu te fez um mestrado na faculdade federal, tu era professora universitária, tu, né, trabalhou em grandes empresas e tal, bem sucedida na área da veterinária. Qual é a necessidade que tu tem de fazer pão? Ele sempre me falava isso. E aí a minha resposta era, pai, se eu fizer um pão, não vai ser qualquer pão. Vai ser o melhor pão que tu vai comer na tua vida. O pão. Então, na minha cabeça, quando eu tomei a decisão de... Bom, agora eu vou deixar... Porque eu trabalhei nas duas áreas ao mesmo tempo por 2 anos. Super, assim, caótico, né? E aí chegou um momento que eu disse, olha, eu preciso focar no que realmente eu quero. Eu quero ser uma cozinheira reconhecida, eu quero ser uma boa chefe de cozinha, eu quero levar minha gastronomia para o maior número de pessoas possível. Então, para eu fazer isso, eu vou ter que deixar essa minha outra vida. Então, eu tive que abandonar a veterinária porque eu decidi seguir um caminho. E nesse momento que eu decidi, de fato, seguir um caminho, ninguém entendeu. Poucas pessoas entenderam. Então, esse é o momento mais solitário. Quando realmente você cai na real e decide que é aquilo que você quer, você muda a expectativa das pessoas. Porque elas esperam de você o que você já estava fazendo. Talvez, Lorena, a gente é criado para alcançar o porto seguro. Exatamente. Sabe? E às vezes a gente não está satisfeito nesse porto seguro, como você falou mesmo, a gente se sente vivendo uma farsa. Mesmo que a gente tenha estudado, se dedicado para fazer aquilo, a gente se sente numa farsa. E aí emerge essa necessidade de mudar. E aqueles que têm coragem de fazer essa mudança, porque mudar é viver, mudar é preciso, né? Vão passar por esse período de autoconhecimento, por esse desafio, mas na maioria dos casos vai alcançar uma satisfação muito mais interessante do que aquela que tinha na profissão antiga, né? Assim, eu sei que as pessoas que estão fazendo isso hoje, elas estão naquele momento em que tu... Sabe quando tu tá nadando e tá só vindo as ondas, assim, te dando pancada? Esse é o momento em que a gente toma a decisão de agarrar o mar e que a gente precisa passar por essa primeira barreira. Até pegar uma calmaria, sabe? E esse momento, ele é variável para todo mundo. Ele pode durar muito, ele pode durar pouco. E é nesse momento que as pessoas desistem e voltam para a praia. Então, comigo não foi diferente. Mas eu tinha uma força muito maior que sempre não me deixava parar de nadar. Não me deixava parar de seguir em frente. E eu vou te dizer que eu tive vontade de desistir muitas vezes. Tomei muito caldo. Assim, de pensar, meu Deus, por que eu tenho tanta necessidade de cozinhar? Por que eu quero fazer isso? Por que eu não consigo parar? Então, eu quis parar muitas vezes. Te juro, eu quis muitas vezes. Eu falei, tá, chega. Não é pra mim. Tá dando tudo errado. E no outro dia eu acordava com uma força descomunal que não era minha. Então, realmente, você ter fé e acreditar em você mesmo, mesmo que às vezes a gente duvide, tá? Mas isso é um dia só de dúvida, o resto você tem que acreditar. Isso faz com que você passe essa parte da barreira, da pancada, das ondas ali e pegue um pouco de calmaria para poder pegar alto mar, entendeu? Então, eu acho que quem está em dúvida nesse momento, eu sigo ou paro porque está muito difícil, se isso é forte em você, não para. Não para que vai dar certo, vai chegar lá. Olha que exemplo legal, né, pessoal? Se você está percebendo que precisa fazer uma mudança na sua vida, vá em frente. Enfrente isso que você vai conseguir, né? Superar os obstáculos. E também, se você está percebendo que alguém ao seu lado, né, Lorena, está passando por uma fase assim, seja um incentivador, apoie, né? Porque mudar é tão humano. Não, e aonde que está escrito que a gente não pode mudar? Quem determinou isso que eu tenho que fazer uma formação e continuar sendo isso para o resto da minha vida? Sim. Por que eu não posso mudar de carreira? Por que eu não posso me arriscar em alguma coisa? E tudo bem se der errado. Claro. Tem que dar errado para você aprender. E eu já tive um negócio que deu errado, eu já fiz escolhas que deram errado, eu já tomei decisões erradas, tá tudo certo com isso. Uhum. Porque a gente é humano, a gente precisa errar. Né? Então, também existe essa expectativa das pessoas
de você acertar sempre. Onde é que está escrito isso? Sabe? Isso me irrita muito, assim, porque ninguém acerta sempre, né? E os erros fazem você melhor. Se eu errei um prato hoje, eu não vou parar de fazer ele até eu acertar. Por que na vida a gente tem que acertar de primeira sempre? Né? Então, eu acho que quanto mais vezes você cai e você levanta, te torna um profissional, um ser humano imbatível. Sim. Né? Hoje, eu uso essa palavra, mas há alguns anos eu já digo, eu sou imparável. Ninguém mais me para. Todas as coisas que eu já passei na minha vida, todas as dificuldades que eu tive, e obviamente vou ter algumas ainda, porque alguma ainda que cada dia a gente tem e assume mais desafios, me tornaram a pessoa que eu sou hoje. E eu hoje tenho mais certeza da profissional que eu sou, do que eu quero, do que eu espero de mim, sem me martirizar, sem me matar, porque às vezes a gente faz a gente dá uma chicotada na gente mesmo. Então, hoje eu aprendi a me entender, a me aceitar, a me dar o meu tempo, a entender as minhas dificuldades, a entender também os meus pontos fortes. Dentro desse processo desses últimos anos, com muita terapia, com autoconhecimento, me tornou muito mais forte. Então, se a gente tem muitas dificuldades para encarar uma mudança, eu acho que se conhecer é o primeiro passo. E entender o que você está sentindo, entender as motivações que você quer fazer aquilo. Bom, Lorena, eu não entendo, que eu tenho uma vontade enorme de fazer e isso está me movendo, eu não entendo. Tá, então só continua no caminho, tu vai tentando entender, mas não para. Porque o parar te desmotiva. Escutar as pessoas à tua volta te mandando para um lugar onde você não quer ir te desmotiva. Então, isso é uma coisa que eu não fiz, mesmo contrariando as pessoas e perdendo pessoas no caminho, né? Eu não parei. E uma das coisas que eu aprendi, até mesmo estudando, eu fui estudante de filosofia, né? E uma das coisas então nós estamos num papo massa aqui, né? Papo massa, tá evoluindo, vamos lá, né? E atuei também como professor universitário, dando aula de filosofia, antropologia e disciplinas afins da área de humanas, né? Mas uma das coisas que a filosofia me trouxe foi um fortalecimento da pessoa que eu sou inserida no mundo, para entender que tudo que tem no mundo eu posso alcançar. Não existe nada que esteja nesse mundo que eu não tenha direito de lutar por aquilo. Então, se eu quiser ser um músico, eu vou conseguir fazer. Se eu quiser ser um chefe de cozinha, independente da posição, as coisas que existem no mundo são para que eu possa tentar alcançá-las. Então, não existe ninguém que é mais talentoso, mais humano, mais forte que eu. Não. Todo mundo sofre, todo mundo chora, todo mundo tem, né, os seus momentos ruins, mas tudo que está no mundo é para você, porque você é um ser humano que tem todas as potencialidades, né? Então, nesse sentido, ter passado lá pelo banco da filosofia me fortaleceu como ser humano. E eu percebo muito isso na tua fala, a tua garra, de como você quis realmente, teve coragem de mudar e está construindo aí uma carreira muito bonita. E, enfim, já falando da tua carreira, Lorena, vamos falar um pouquinho aqui sobre as tuas conquistas, as tuas caminhadas aí, depois desse momento filosofia aí que a gente fez. Desse momento introspectivo. Mas é que eu acho que é importante, né, também, as pessoas querem conhecer a gente, né? Perfeito. Saber o que você pensa, saber que não deu tudo certo, que as coisas dão errado e que às vezes continuam dando errado, né? Você ter um negócio não é fácil, você ter um empreendimento hoje, ter uma equipe não é fácil, são desafios o tempo inteiro. Então, a carreira, o que a gente vai falar agora, que são as vitórias, elas são só flashes da minha caminhada. Né? Porque a maior parte delas foram de momentos difíceis, ruins, cansativos, trabalhosos, e aí vem a vitória, né? E a vitória, ela deve ser comemorada, ela deve ser exaltada, mas ela também não te define. Sim, claro. Porque daqui a um pouco as coisas mudam, né? Então você sempre tem que estar evoluindo. O que eu vejo hoje no pessoal mais jovem é uma coisa que meu pai falava, que é a falta de sangue nos olhos. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito, eu sinto que eu tenho muito, né? Quando eu digo que eu sou imparável,
isso é sangue no zóio, né? É decidir tomar um rumo e não parar, e não desistir. Então, para chegar nessas vitórias, foi exatamente isso, né? Por exemplo, o Mundial de Assadores, eu participei em 2022. Eu fui com uma equipe só de mulheres, representando a Associação Uruguaia de Assadores, que eu faço parte do Uruguai. E a gente ficou em terceiro lugar num campeonato mundial de assadores. Olha só. Isso em 2022. Esse ano, o Mundial, que é de 2 em 2 anos, foi no Uruguai. E eu fui convidada para ser jurada. Então, eu já passei um outro momento, né? Você vê as pessoas vendo você como jurada e, nossa, ela foi pódio, ela medalhou, né? E agora ela está sendo jurada de um campeonato. Isso, para mim, também, como profissional, é um reconhecimento e é um orgulho saber que aquilo que a gente fez há 2 anos atrás teve um impacto grande dentro do nosso nicho, né? 3 mulheres despreocupadas, sem intenção de ganhar nada. A gente foi só para cozinhar, né? E chegamos no pódio geral. Isso foi uma realização, assim, pra gente. Foi uma conquista absurda. Até porque o universo de churrasco é muito masculino, né? Isso é uma coisa que a gente vai comentar também, mas antes, fale um pouquinho sobre os bastidores dessa experiência aí, como vocês chegaram lá, as aspirações, os medos, até a conquista. Como que foi? Então, o campeonato mundial, ele é de técnicas ancestrais, ou seja, que a gente já pode entrar naquele outro assunto, né, da ancestralidade. A gente só usa técnicas que não dependam de nenhum tipo de tecnologia e a gente só usa temperos ancestrais, secos ou desidratados, nada industrializado. Nada que tem no mercado vocês podiam usar. Não, senhor. Não, senhor. E a gente só pode usar as técnicas num tempo e recebe as proteínas da organização e você tem que fazer num tempo definido para cada proteína. São 2 dias de competição. Então, a gente tem costela bovina, a gente tem cordeiro, suíno, ave, peixe e sobremesa. São 6 técnicas, né? Então, são 3 dias para um e 3 dias para outro. São entregues os ingredientes e, a partir daquilo, Você tem ingredientes básicos, que são comuns a todos, e você recebe aquela proteína no mesmo horário que todo mundo, e você tem que entregar num horário determinado. Então, por exemplo, o frango você tem 3 horas para fazer. A costela você tem 5 horas para fazer. O cordeiro também, 4 horas para fazer. Então, cada proteína tem um tempo determinado. No primeiro dia, por exemplo, você recebe as 3 proteínas, e aí você vai entregar elas de forma escalonada, cada uma com seu tempo determinado, e com o acompanhamento e um molho. Então, não é só carne. Você tem que fazer o acompanhamento e um molho. Tudo no fogo e na brasa. Tudo no fogo. E esse tipo de experiência e esse tipo de conhecimento que vocês mostraram lá, vocês experimentam aqui? Vocês se prepararam? Houve um treinamento para isso? Tu imagina, as 3. Uma morava em Montevidéu, a outra também morava lá, mas em outro lugar. E eu morava no Brasil. Tu acha que a gente treinou? Nunca. A gente foi com o que a gente sabia. Claro, eram 2 chefes e uma cozinheira, né? Boa parte das pessoas que participam desses campeonatos, eles não trabalham diretamente com a gastronomia. São pessoas que fazem muito assado, né, churrasco, que participam de campeonatos, mas não estão no dia a dia da cozinha, naquele pau torando que a gente vive aqui no fogo, né? Porque eu trabalho com o fogo todo santo dia. Então, essa experiência que eu tinha, eu consegui aplicar no Mundial. E eu acho que isso das minhas colegas, né, da Mariana e da Ita, foi o que nos trouxe, assim, talvez o destaque, né, pra gente já trabalhar muito tempo com isso e viver isso no dia a dia. Que é o que eu digo das horas de voo. A gente não nasce sabendo. A gente aprende. Você tem disciplina, você estuda e você repete até ficar bom naquilo. E no caso do churrasco, é isso, né? Quantas vezes eu repeti. E aí, quando chegou lá, a gente desenvolveu as técnicas. Só que tinha coisas que eu nunca tinha feito. Tipo peixe na tábua. Primeira vez, eu tinha treinado, sim, mas não tinha feito, propriamente dito. E a gente chegou lá e fez um peixe na tábua, que era uma das técnicas, né? Mas tudo tem a ver com as tuas horas de voo. Tu tem uma noção de fogo, de caloria, de tempero, de aproximação, de tempo de cocção. Então, tudo isso ajuda.
Mas é desafiador, porque eu não posso ir tão mal também, porque eu sou uma cozinheira, né? Sou uma chefe de cozinha, como é que eu vou tão mal num campeonato? Então tem toda essa cobrança. E por sermos só mulheres... Vocês estavam competindo no universo masculino. É assim, o Mundial, você pode ter equipes mistas, só de mulheres e só de homens. Não tem essa divisão campeonato feminino e masculino. É um campeonato só. E nós éramos, naquele momento, a única equipe só feminina. Ah, que legal. Tinham equipes mistas nas outras equipes, né? Eram 40 equipes de 20 e poucos países. E nós éramos a única equipe só feminina. E nós só nos tornamos uma equipe só feminina porque a galera da outra equipe não queria, gente. Não. Era só homens, tá tudo bem. Eles se sentiam melhor uns com os outros e beleza. Então, a gente, vamos fazer uma equipe só nossa. Então, tá, vamos lá. E aí a gente foi, assim, sem muito compromisso, sabe? A gente foi para curtir, para representar, para aprender, para conhecer o Mundial. Eu já tinha ido no primeiro, porque a nossa Confederação Pan-Americana de Assadores, ela não é tão antiga, né? Então, a gente está indo para o segundo Mundial oficial, mas o terceiro campeonato mundial, que eu participei de todos, porque eu fui uma das fundadoras da Associação Uruguaia de Assadores. Ah, que legal. Então, eu participei de todos. O primeiro eu não participei como competidora, participei dando alguns cursos e a gente fez umas degustações lá, que foi no Chile. E aí, nesse segundo, eu falei, vou competir, vou me desafiar, né? Que eu adoro um desafio. E a gente foi com medo, mas foi com medo mesmo, entendeu? O network, o contato com os outros países, a troca dessas culturas é muito legal. Sabe? A quantidade de pessoas que você conhece, e é um universo muito caloroso, apesar de ser no fogo, mas assim, as pessoas são muito amigas, a gente mantém contato. A gente se encontra, a gente se conhece, a gente tenta montar eventos juntos, sabe? Para encontrar os amigos, para a gente fazer esse câmbio de culturas. E para mim foi enriquecedor, assim. A Colômbia também tem comidas muito diferentes, costumes diferentes. Apesar de eu ser bilíngue, eu falar, né, naturalmente o espanhol, você percebe a diferença da fala de todos os países, né? A gente tem muito contato com o pessoal do México, do Chile, é muito legal, assim. Esse universo de campeonato de assador é como as Olimpíadas, né? Você faz essa troca, não adianta. Então, eu ainda sou eu sou brasileira no Uruguai e eu sou aqui meio uruguaia no Brasil, sabe? Então, eu tô meio assim, despatriada. Mas eu não me sinto incomodada com isso. Eu fico muito feliz de ter as duas culturas e conseguir transitar entre elas, entre os dois países, de forma bem tranquila, assim. Foi muito legal. Mas de maneira alguma, isso foi essa tua experiência aí de viver e experienciar, né, ambos os países, com certeza enriqueceu. E agora, como jurada, só para finalizar esse assunto do Mundial, como jurada foi uma outra experiência ainda, né? Porque você julgar o prato dos amigos, dos colegas, porque eu fui jurada às cegas, então a gente não sabe de prato de que equipe é. Você só recebe, você faz as suas notas ali através de um aplicativo, e enfim... e essa experiência também foi muito enriquecedora como profissional, assim, a troca, o entendimento, o que eles avaliam. Para eu participar de um outro campeonato, eu já tenho esse know-how também, sabe? Isso me enriqueceu muito. Foi agora em setembro. Ah, que legal. E assim, não posso deixar de te perguntar, você sente realmente, assim, por ser um universo masculino, você Sim. como mulher ali... Sim. Você... Sim. Antes de terminar a pergunta, sim. Então me fala como que você se sente e como que você enfrenta esse universo. Assim, no começo, eu ficava muito brava. No começo, eu ficava muito indignada. Porque era piadinha, era te dar uma proteína menos nobre, te colocar num evento, por exemplo, lá num canto, te trocar a tua proteína no meio no dia que tu chega para fazer o evento, escutar comentários tipo, e quem que vai assar? Não, sou eu mesma. É você? Tipo, aquele estranhamento quando vê uma mulher na churrasqueira. Até aqui no restaurante. As pessoas que chegam a primeira vez, tem muita gente que vem tirar foto como se eu fosse, tipo, um bicho exótico, entendeu? Eu já fui chamada de heresia. Já tive problemas de assédio
né? Por ser mulher, tá no meio muito masculino. Já tive que impor meu posicionamento. Tenho que escutar, às vezes, os homens começam a falar que eles sabem, que não sei o quê, para tentar me intimidar. Mas hoje, assim, eu entendo quem eu sou, né? Eu sou segura da profissional que eu sou. Obviamente, todo dia eu estou aprendendo uma técnica nova, fazendo coisas diferentes, então isso está sempre em transformação, quem eu sou. Mas eu não me preocupo muito mais, assim, sabe? Eu não respondo. E quando eu respondo, eu sou bem reta e direta, entende? Olha aí, homens, melhorem. Melhorem. Né? Mas é isso aí, eu acho que tudo é desafio, né? Tudo. Inclusive isso. E para mim é uma oportunidade, eu acho. Uhum. Porque eu sei que eu não vou conseguir mudar o mundo. Mas se eu conseguir mudar o mundo à minha volta, eu já estou bem satisfeita. Por exemplo, no restaurante, a gente é um dos únicos restaurantes do Brasil que tem um pacto com a ONU Mulher. A gente fez isso desde que montou o restaurante. Tolerância zero, assédio sexual e assédio moral e qualquer tipo de diferença salarial ou diferença de tratamento entre homens e mulheres. Então, para mim, isso serve de também um propósito de mostrar que as mulheres podem fazer o que elas quiserem, que elas podem assar carne, que elas podem dar curso de carne, que elas podem mudar a vida e se tornar uma cozinheira, uma chefe de cozinha, uma assadora. Então, mostrar que a gente realmente pode fazer o que a gente quiser. Que a gente não precisa da aprovação, da aceitação de outras pessoas, principalmente do universo masculino, que a gente é tão competente quanto. Que sim, às vezes a gente tem que provar um pouco mais, porque se tu for colocar um contratante, eu tenho esse churrasqueiro, homem, e essa mulher aqui, quem tu vai contratar se tu não conhecer? Geralmente são os homens. Então, eu preciso aparecer mais, eu preciso mostrar tecnicamente mais, eu preciso estudar mais. Eu sinto essa necessidade, porque o mundo é arredio, né? Para as mulheres. Mas é uma oportunidade de eu conseguir apoiar mais mulheres, de eu conseguir também chamar a atenção para o assunto, para eu conseguir mostrar para os homens que, gente, está tudo igual, fiquem tranquilos. Vocês também são bons, eu também sou boa e está tudo certo. Então, eu me sinto honrada por poder assumir essa posição e mudar um pouquinho do mundo à minha volta, sabe? E não esqueçam que desafios fortalecem pessoas assim, né? Exatamente. Então você sai mais forte dessas experiências. Adoro um desafio. Certeza. Com certeza. E o lance da Forbes Brasil? Então, a Forbes é uma revista, né? Um meio de comunicação já, né? Muito renomado, de personalidades exemplares, né? E eu, numa oportunidade, recebi uma mensagem, que era o pessoal da Forbes, querendo fazer uma reportagem comigo. Eu seria a única mulher e teria outros, né, profissionais renomados da área e tal. E eu, aqui, né, do caixa-prego, querendo dizer outro. O que a Forbes está me mandando mensagem? Isso não é nada, isso é trote. Certeza, isso é golpe. E aí, mandaram, tá bom, então, tá bom. Se quiser mandar por e-mail, beleza, eu mando. Aí mandei algumas fotos, aí, né, pedindo para eu descrever. Eu já tinha feito algumas outras reportagens para algumas revistas técnicas, né? Eu falei, tá bom, fiz e tal. Falei, se não for, né, não me custou nada. Quando eu vi a reportagem da Forbes, só nesse dia que eu realmente acreditei que era Forbes. Aí quando eu recebi a reportagem, eu falei, e era Forbes mesmo. Era verdade. Era verdade. Então, eu achei que era um trote, né? Uhum. Por quê? Porque às vezes a gente tá na loucura do dia a dia, tão focada no teu universo, que você não consegue enxergar que talvez os outros estejam enxergando o que você tá fazendo. E aí, a mesma coisa do Top Chef, né? Quando eles me convidaram para participar do Top Chef, eu também achei que era trote a primeira vez. Uhum. Porque a gente está no interior do Paraná, onde a gastronomia não é expressiva, onde a gente não tem chefes destacados, né? Assim, de destaque nacional, né? A gente tem muitos bons chefes aqui, mas ninguém assim de fora, né? Que saia do contexto. E as pessoas me acharem aqui, às vezes não parece real, sabe? Você acha que foi a internet? A tua atividade na internet, porque desde que eu te conheço, eu sei que você produz muito conteúdo e bons conteúdos. Eu acho que sim.
Eu acho que, claro, o casting, né, que escolhe os candidatos, eles devem ter alguns perfis a seguir, né? E talvez eles olharam o meu perfil na internet, bom, essa aqui parece que tá dentro desse perfil que a gente quer. Então, vamos ver se vai dar certo. No Top Chef, até onde eu sei, foram 5.000 recrutados. Olha só. Desses 5.000, 400 só passaram nas seletivas. De entrevista, isso tudo online. Entrevista... Tem a psicológica, tem a jurídica, tem vários tipos de testes, né, que você tem que passar e de avaliações. E aí depois o último, que é o teste prático. E no teste prático nós éramos 30. Já a gente foi para São Paulo, fez como se estivesse no lugar. O teste prático basicamente é um teste de você câmera. Gravar, fazer uma receita e ser avaliado. Entendi. Então, que também eles precisam de pessoas que tenham capacidade comunicativa, né? Claro, claro. E alguém que saiba cozinhar sob pressão, que, né, que entregue alguma coisa bonita na televisão. E aí, desses 30, ficaram 12. E eu fui uma das 12, inacreditavelmente. Fiquei muito feliz, assim, quando eles me chamaram para ir. Fiquei em pânico também, porque a gente fica confinado lá, né? Sem Isso telefone. que eu ia te perguntar. Quanto tempo você ficou vivendo essa experiência lá? Eu fiquei 30 dias confinada, mais os dias que a gente ficou confinado no hotel. Então, uns 30 e poucos dias. Esses 30 dias eram 30 dias de gravação, de produção. Não só. Não só. 0 telefone, 0 relógio, 0 televisão, 0 rádio, 0 tudo. Como que hoje em dia você fica 30 dias sem o teu celular? Fiquei. Tem um vazio assim no meu álbum de fotos naqueles 30 dias. Mas também tem toda uma sequência de programas lá maravilhosos em que você aparece atuando. E o Top né? Chef ele é muito interessante, ele é um desafio maior, eu acho, para os profissionais, porque a gente fica confinado numa casa, como um Big Brother, e a gente ainda compete e cozinha junto, né? Então é muito estressante. É assim, ó, eu descobri em mim um controle emocional, uma inteligência emocional absurda que eu não imaginava que eu tinha. Porque dá vontade de matar. Né? Tu imagina preso numa casa, com gente de todo o Brasil, com culturas totalmente diferentes, com personalidades totalmente diferentes. Competindo. E o mundo da gastronomia é muito inflado de ego. Então, assim, todos esses egos juntos, numa mesma casa, dividindo o mesmo quarto, porque era um quartão, assim, cheio de caminha. Né? Tu fica com microfone 24 horas, só tira pra dormir quando tu realmente tá dormindo, e tu fica com câmera o tempo inteiro. Tu anda e vê aquela câmera virando assim, tu tá caminhando e tá aquela câmera te acompanhando, entendeu? Que é um estresse, né? A gente vive num estresse 24 horas e a gente precisa cozinhar, expressar o teu melhor, a tua melhor versão num prato de comida, que está sendo avaliado por 3 monstros, né? O Felipe Bronze, que é estrela Michelin, estreladaço, a Janaína Rueda também, e o Emanuel Bassolet, que é uma sumidade. Então, eu sempre admirei esses caras. Quando eu vi eles pela primeira vez, eu juro pra ti, a minha perna afrouxou, assim. Porque eles são ídolos pra gente que cozinha. Eu me inspirei a vida toda neles, principalmente no Felipe. O Felipe Bronze, o cara faz churrasco, faz, né, tudo na brasa, com fogo e tal. E eu sempre admirei muito o trabalho dele. E aí, quando tu vê a pessoa na tua frente e ele falando com você, dizendo, esse teu prato, porque teve um dos pratos que ele me falou, eu queria estar na tua cabeça. Porque eu, assim, ó, esse teu prato é fenomenal. Como é que um cara desse diz isso pra ti? E tu tem que assimilar isso e dizer assim, cara, eu saí lá do Caixa Prego, né? Lá da Zatarlândia. Quando você estava falando essa experiência e eu vendo aqui o brilho nos teus olhos, eu pensei, era isso que eu lembrava. Olha a Lorena que estava insegura para mudar de profissão e agora está vivendo essa experiência. Exatamente. Cada elogio que eu recebia, eu chorei muito no programa, mas eu chorava quando eu recebia elogio, tá? Quando eu recebia mijada, eu aguentava no osso do peito. E nesse momento, eu te juro, quando tu recebe esses elogios, eu começava a me lembrar de todas as dificuldades que eu tinha passado para chegar até ali e de onde eu vim. Isso nunca saiu da minha cabeça. Que eu acho que para a gente poder crescer cada vez mais e ser um bom profissional, um bom colega, uma boa mãe, uma boa amiga, uma boa mulher, eu acho que a gente precisa ter a humildade de saber de onde você veio. E a importância de todos os momentos difíceis da tua vida para que aquilo ali não te deslumbre.
um caixa-prego chamado Guarapuava. Um caixa-prego chamado Zatarlândia, no meu caso, né? Zatarlândia. Então, você receber elogios desses caras, pra mim, foi uma comprovação. Cara, tu tá no caminho certo, velho. Continua fazendo isso, é isso aí, sabe? Todos me falaram, Lorena, não para. A Janaína teve em Curitiba, eu fui acompanhar um jantar dela, e ela falou assim, cara, tu cozinha muito. Tu é muito boa cozinheira, não para. Continua fazendo o que tu tá fazendo. Então, de escutar de um ídolo, da melhor chefe do mundo, eleita a melhor chefe do mundo, me falar isso, cozinha muito, ela me falou. E isso para mim é uma honraria, né? Saber que eu pude ser avaliada por eles, que a vida me permitiu esse momento e que desse momento eu tirei o meu melhor, né? Hoje eu entendo várias outras coisas que eu não entendia antes de ir para lá. Né? Ficar 30 dias sem saber dos meus filhos, ficar 30 dias sem saber da minha equipe, do meu restaurante, do mundo lá fora, porque a gente não tem contato com o mundo. Isso me fez dar também importância para pequenas coisas que a gente vai perdendo, sabe? Uhum. Você poder sentar em casa, tomar um café com teu filho, você poder escutar e ver eles brincando, você poder... Você tem quantos filhos? Eu tenho 2. 2 filhos? 2 meninos. 2 meninos, que idade? O Rômulo tem 14 e o João Francisco tem 10. Olha só. Que já são, assim, eles são os meus maiores fãs. E estão se encaminhando para seguir o caminho da mãe? Ai, não sei, eu quero deixar eles livres. Mas isso também o programa me trouxe, sabe? Os meninos são muito meus fãs. E para mim, como mãe, é um orgulho, sabe? Saber que teus filhos te olham com essa admiração, assim. Que apesar de eu fazer o máximo possível para dar o melhor para eles saber que eu também dou o máximo possível para ser uma boa profissional. Uhum. Então, o meu mais velho me ajuda na parte do bar ali e tudo, já nos finais de semana. E o João Francisco adora cozinhar comigo. Então, ele faz muitas coisas comigo. Tanto que ele tem a doma dele. A gente já gravou até uns vídeos juntos. Ele adora cozinhar. Ele cozinha às vezes pra ele e pro irmão. O irmão não gosta muito, mais velho. Uhum. Mas ele cozinha. Se ele não for trabalhar com isso, pelo menos ele sabe se virar. Uhum. Né? É igual eu falo pro Rômulo. Rômulo, se tu não for trabalhar como bartender, que é o que ele tá fazendo, pelo menos tu tem uma profissão que pode te ajudar em algum momento da tua vida, né? E tudo isso me transformou. Essa experiência do Top Chef me transformou muito, assim. Uhum. Como profissional e como pessoa. Que bacana, que interessante. Eu imagino que deva ter sido assim, essa experiência engrandecedora. E, Lorena, deixa eu antes que a gente continue falando dos nossos tópicos aqui, né? A gente vai se perdendo nos tópicos. A gente vai se perdendo, né? Tudo bem, tá tudo bem. Não, tranquilo, é uma conversa livre mesmo. Eu não posso deixar de perguntar, porque tem uma especialista aqui em carnes, né? E eu não posso deixar de perguntar também algumas questões para as pessoas que gostam, né, dessa área, para as pessoas que gostam de não só consumir, mas gostam de churrasco, né? E você falou muito das suas experiências, primeiro do Uruguai, que é uma da essência sua, né? Depois falou da Colômbia, né, que você esteve lá. Como que você enxerga a produção de proteína aqui na América Latina? Nós somos realmente, o Uruguai é uma referência. Fale um pouco sobre... O Uruguai hoje, ele tá no ranking das melhores carnes do mundo, né? Nós, no Brasil, temos carnes excelentes. Inclusive, na nossa região, a gente tem carne excelente. A nossa diferença básica das carnes produzidas no Pampa Gaúcho é a vegetação, né? E as raças, que definem muito também qualidade de carne. Né? Lá no Uruguai a gente tem cruzamentos da raça Angus com a raça Hereford, então são animais característicos por apresentarem uma precocidade e uma qualidade excelente de carne, que produzem mais marmoreio, né? Pela questão genética. São as raças britânicas que a gente chama. E lá no Uruguai e na região do Pampa, que é um bioma, a gente tem uma vegetação totalmente diferente. Os animais são criados a campo e se alimentam dessa vegetação, e isso influencia também no sabor da carne. Existem outros fatores, como castração, os animais, todos os machos lá são castrados, essa questão racial, né? Enfim, a idade dos animais a serem abatidos, enfim, são contextos técnicos, né? Mas a gente hoje precisa falar também de grande produção. Nessas regiões, a gente tem um espaço muito grande de terra para a produção animal. O Uruguai, a gente tem 3 milhões de habitantes, né?
Mais da metade vive na capital, o resto é campo. As pessoas, não existe gente, né? Então, a gente tem espaço para produzir. No Brasil, com a produção das sementes e, enfim, da produção agrícola, a gente tem que disputar esse espaço. Então, o confinamento é a melhor opção. Né? Confinamento e semi-confinamento. Isso eu digo na nossa região sul aqui. Depois a gente vai subindo para o norte, tem grandes confinamentos, mas a gente também tem grandes extensões de terra. Mas o futuro da produção animal é o confinamento. Né? É o tempo reduzido de produção, são animais já com esse melhoramento genético para o desenvolvimento de uma carne de qualidade. Então, eu vejo nós, assim, da América Latina em geral, como somos os maiores produtores de carne. Temos hoje uma carne excelente, de extrema qualidade. Nós somos o futuro da produção de carne do mundo, né? Então é um mercado muito promissor em relação a isso. A gente tem a nossa carne commodity, que a gente chama, que é aquela carne produzida em grande quantidade, que não se fala tanto em qualidade, que a gente tem mercado para isso também. E o nicho da carne de qualidade também é um nicho pequeno, mas é um nicho em expansão. Então a gente vende muita carne de qualidade para nós mesmos. Existe um termo para essa carne? Premium? É carne premium, que é essa carne que a gente tem como Angus, né? Algumas marcas mais fortes. O termo artesanal faz sentido também na área de vocês ou não tanto? Não tanto, né? O artesanal, na verdade, assim, a carne premium, ela é uma carne produzida em menos quantidade. Né? Então, assim, os animais são cuidados de maneira um pouco diferente do que a carne commodity, que é essa carne sem essa grande preocupação com a qualidade específica, que são grandes produções, sem muita preocupação com raça, geralmente de raças que produzem mais volume de carne, rendimento. Né? Então, dá para se dizer que é um tanto artesanal, mas a gente não usa muito esse termo para esse tipo. Né? São produções mais otimizadas, menores e focando em qualidade. Que aí entra raça, alimentação e os manejos, né? Manejos humanitários, que isso também influencia muito na qualidade de carne. Hoje eu vejo a nossa América aí com países, por exemplo, a Paraguai, assim, crescendo muito na questão de carne de qualidade. Uruguai e Argentina já são, né, países que já estão nesse mercado há bastante tempo, com linhagens extremamente superiores em relação à qualidade mesmo da carne. O Brasil também, né? E aí depois entra alguns outros países, como a Austrália, Nova Zelândia, os Estados Unidos. São países que têm uma boa produção, né? Existe hoje raças que vêm entrando, como o Wagyu, por exemplo, que está na moda, que vem entrando nesse mercado de carne. Ele é uma raça de carne extremamente marmorizada, né? Através dos melhoramentos genéticos. Explica para o pessoal o que é uma carne marmorizada. O marmoreio é aquela gordura que se desenvolve entre as fibras musculares. A gordura de cobertura é aquela capinha que a gente vê aí fora do corte, sabe? Sabe um tibone ou uma picanha? Aquela gordurinha de cima é a gordura de cobertura. Quando a gente corta, que tem aquela gordura no meio das fibras musculares, aquele é o marmoreio. O marmoreio traz mais suculência e sensação de maciez. Entendi. Porque a gordura faz isso nas nossas papilas, né? Então, a gente, não quero comer essa gordura aqui da picanha. Tudo bem, não coma. Mas isso aqui é caríssimo para produzir. E isso é o que traz sabor à carne, né? Porque, por exemplo, um filé mignon é bom. É uma carne macia porque as fibras são de um músculo que não se movimenta, né? Agora, sabor, que nem uma costela, ele não tem. Porque a costela eu tenho o quê? Gordura e osso. No osso eu tenho colágeno. O colágeno, sob baixa temperatura, ele vai liberando sabores que tornam aquela carne característica e extremamente saborosa ao paladar humano. Então, a gordura e o osso naquele momento ali é a carne mais saborosa do mundo. Por isso que a maioria das pessoas gosta de costela, né? Por causa da gordura e do osso, que traz esse sabor. Então, nós estamos numa crescente absurda de produção de carne e eu acho que o Brasil, cada vez mais, né, vai se crescer nesse mercado aí, exterior, enfim, a gente já manda para a União Europeia, a gente já manda para os países árabes, então a gente já faz abate halal, aqui em Guarapuava tem abate halal, que é uma das exigências para a gente poder exportar para esses países. Então eu acho que
Carne, infelizmente, que me desculpem os veganos, mas é um produto do futuro. A gente... E precisa dela, né? E vou te falar, Lorena, a gente percebe o quão rico nós somos de proteína quando a gente viaja para o exterior. Muito. Quando a gente vai para a Europa, Muito. quando a gente vai até para a Ásia, você percebe como é difícil. Nós reclamamos de boca cheia. Mas claro, e não só carne, né? Eu acho que, no Muitos geral, produtos. nós temos a oportunidade de ter uma variedade de alimentação muito grande. O nosso clima permite, né? Viu, então, sabe comer quando... no Brasil é muito saudável, é muito bom. A gente tem acesso a muita coisa, né? Sabe quando a gente tá na escola e o pessoal fala, porque o Brasil é o celeiro do mundo. A gente fica, o Brasil é o celeiro do mundo. Cara, entendeu? A gente produz tudo para o mundo inteiro. A gente é riquíssimo, o nosso clima. Olha só, a gente tem furacão, gente. A gente tem tsunami. A gente não tem nada disso, né? A gente, às vezes, tem seca, tem queimadas, que é um processo natural. Claro que a mudança climática ajuda, mas faz parte do nosso bioma. O bioma da região ali do Cerrado faz parte, né? Esse processo de queimada também. Assim como as secas rigorosas também no Pampa faz parte, né? Então, a gente é muito rico, assim, naturalmente. A gente tem frutas que a gente nem sonha, né? Aqui na nossa região, tudo que tu planta cresce. Uhum. Né? Eu tenho horta no restaurante. Às vezes eu brigo com os funcionários. Porra, vocês não molharam a horta ali, tá morrendo minhas plantinhas. A gente usa os temperos, tudo dali, é tudo natural. A gente não põe agrotóxico em nada, né? E, claro, que produzir em grande escala requer alguns outros tipos de investimento e cuidado. Mas tudo que a gente planta dá aqui. Já que a gente está falando daqui, da região, vamos regionalizar um pouco esse assunto de carne. Para o pessoal de Guarapuava que está assistindo, o que nós temos de carne aqui? Como que você vê a carne da nossa região aqui? Assim, ó, a carne, nós temos... Eu digo que a gente tem 3 coisas maravilhosas em Guarapuava. Clima. Eu adoro o clima daqui, que não é tão quente. E a gente tem uma época de inverno gostoso. A gente tem uma das melhores cervejas do mundo, né? E a gente tem uma das melhores carnes do Brasil. Né, que é a carne produzida aqui. Então, eu vejo assim, eu acho que a gente precisa valorizar. O guarapavano tem uma coisa que eu acho feia também. A gente não valoriza o que é daqui. A gente não valoriza o que está aqui, o que é nosso e o que a gente produz, o que a gente faz. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar, essa cultura. Tá tudo errado isso. A gente tem que valorizar, a gente tem que ser bairrista. A gente tem que valorizar o profissional daqui, o produto daqui, o queijo produzido e premiado ali da senhorinha do interior do Pinhão, que existe, o mel do cara de Irati, que é maravilhoso, um bom chefe de cozinha, né? Um bom restaurante, que a gente tem aqui também. Então, isso tudo a gente precisa valorizar. Em Guarapuava, a gente tem uma cooperativa que mudou o cenário da carne, né, em Guarapuava e na região, e no Paraná, e também agora no Brasil, né, eles estão vendendo para outros estados. Eu tive o prazer de trabalhar lá, que é a Cooper Aliança. Tive o prazer de trabalhar lá, conheço muitos produtores, trabalhei com muitos produtores, e a carne é maravilhosa, né, eu não tenho como dizer o contrário. E por ser um processo de produção muito cuidadoso, ela tem um valor agregado, né? Então, às vezes, a nossa dificuldade, talvez o local seja a gente pagar o que ela vale. Porque ela vale. O ticket médio dela, às vezes, não é competitivo. Ela é mais alto, né? Porque o processo produtivo também é mais custoso. Claro. Né? Então, a gente precisa também vender essa ideia. Toda a qualidade, ela tem um custo. Isso independente de ser carne ou qualquer outra coisa, né? Para você fazer o teu programa aqui, tem um custo, né? Senão você podia fazer ali, podia conversar ali na varanda, né? Então, assim, tudo tem um custo. E a carne guarapuavana, ela às vezes é mais reconhecida fora, né, de Guarapuava do que aqui mesmo. Mas eu acredito que é um mercado em expansão. A gente tem cada vez entrando mais produtores aí para melhorar essa qualidade, tipos de produtos diferentes que a gente consegue encaixar em mercados diferentes. Eu acho que é um futuro brilhante. E vai lá, Lorena, desde criança eu sempre escuto essa história saindo da boca da minha mãe, do meu pai, das pessoas próximas. Aonde é bom comprar carne? Lá no açougue tal é bom, que tem carne boa. Lá no...
Você saberia dizer aqui em Guarapava, dar a dica aonde que o pessoal pode ir para comprar carne boa? Pode fazer a propaganda. Você me meteu numa enrascada. Porque assim, eu trabalho com super pão. Né? Não vou mentir. Não, mas se lá tem carne boa... E assim, em todos os lugares... Tem vários lugares com carne boa. A gente tem que saber comprar. A gente tem que trabalhar nisso. Isso que eu faço nos meus cursos. Eu te ensino a comprar carne. Independente de onde tu vai comprar, sem fazer propaganda para ninguém. Né? Ela tem que ter essa coloração, ela tem que apresentar essa cor de gordura, ela tem que ter mais ou menos essa camada de gordura, ela tem que apresentar marmoreio, ela tem que estar brilhante. Então, tendo essas características, tu vai conseguir comprar uma carne boa em qualquer lugar. Muita gente me pergunta, Lorena, carne a vácuo não é boa, então? Quem disse? Né? Ah, mas ela tem um cheiro diferente. Claro, porque ela fica ali, sem oxigênio, tem os líquidos, e o processo natural da carne é que ela entre, não em decomposição, mas ela entra em maturação, né? Que é uma forma dela ficar mais macia com o tempo, se ela estiver refrigerada e sem oxigênio. Então, o vácuo também faz esse processo. A carne vai se tornando mais macia com o tempo, se ela for bem acondicionada, né? Se tiver uma temperatura regular e não ficar oscilando muito a temperatura. Mas é uma questão de costume, né? Porque as pessoas sentem aquele cheiro que... Eu não sinto um cheiro tão desagradável, mas as pessoas estão acostumadas a comprar aquela carne no mercado todo dia. Eu vou lá, o açougueiro corta, moe para mim na hora. Obviamente que ela tem um contato com oxigênio diferente, ela vai ter uma coloração diferente, né? Porque a carne ela é extremamente oxidável. Quando a carne está sem a presença de oxigênio, ela vai ficar mais escura. Os líquidos vão ficar mais escuros. Quando você tira ela do vácuo, se você deixar 15 minutos fora, ela já mudou a cor. Se você cortar, ela vai ter outra cor, né? Ela já vai estar mais vermelha, já vai estar mais oxigenada, então ela vai apresentar uma coloração diferente. Então, é uma questão de você ir ensinando o consumidor, né? Ensinando as pessoas que existem formas diferentes. Por exemplo, na Europa, a gente come carne com maturação de 90 dias, né? A carne se desmancha, tem um sabor de manteiga, que é o dry age. E é extremamente valorizado. Fora daqui, praticamente não se come carne fresca, como a gente come aqui. Se come carne maturada. No Brasil, principalmente aqui na nossa região, a gente é acostumado a comer a carne fresca. O boi morreu ali, 24 horas depois eu estou comprando a carne. Na Europa não é assim. 50 dias depois, às vezes eu estou comprando a carne. Ah, mas não apodreceu? Não. Ela foi maturada, né? Com controle de umidade, temperatura, enfim. Então, é uma questão cultural também. Eu acho que tem a questão da qualidade. Por exemplo, eu trabalhei um tempo em Roraima, em Boa Vista. Montei uma parrilla lá naquele calor. E a carne lá era totalmente diferente, o ponto de carne lá é totalmente diferente. As pessoas gostam de coisas diferentes, né? E aqui em Guarapava a gente tem esse costume da carne bem vermelha, comprar na hora, fresquinha e tal. É legal? É gostoso? Também é. Mas existem formas da gente comer a carne diferente que também é bom. Tão bom quanto, né? Deixa eu te colocar em mais uma enrascada, então. Lá vem, vai. Você, meu amigo, que está fazendo esse churrasco no domingo e não está agradando aí a família, né? Tá ficando meio estranho, mas você quer aprender, né, a fazer. Que dicas você daria para aquele assador comum de domingo, né, na escolha assador da ser carne? humano. Assador ser humano, né? Aquele que quer ganhar um elogiozinho da patroa ali, né? Desde a compra. Tá, para mim, o primeiro fato é a compra da carne, né? Comprar uma carne de qualidade, sentir confiança onde você está comprando, porque não vamos mandar assim para nenhum lugar, mas eu tenho fulano que compra lá no bairro, o açougue dele é legal, ele conhece o açougueiro, corta do jeito que ele gosta. Tá ótimo. Se te satisfaz, ok. Então, comprar carne de qualidade, mas principalmente carnes que tenham, o estabelecimento tenha a carne com inspeção sanitária, com todos esses fatores, né, de regularização. Depois, cheguei com essa carne em casa. Bom, preciso saber ponto da carne, a espessura dela, qual é a técnica que eu vou usar? Vou usar espeto? Vou usar direto na grelha? Tem uma parrilla? Né? Então, geralmente, o brasileiro tem aquela churrasqueira convencional, que ela é um buraco, você põe a grelha em cima e vai regulando nos buraquinhos, ou meta espeto também, né? Então, assim, você conhecer e sentir o fogo é o segundo passo, né?
Ah, mas não sei fazer fogo, porque as meninas fazem o curso comigo e elas acham que o fogo é uma coisa muito difícil de fazer. Ele só precisa de 3 coisas, né? Ele precisa do carvão ou da lenha, ele precisa de um catalisador, que aí entra um papel, um óleo, um álcool, enfim, e ele precisa de oxigênio. O nosso grande segredo é o oxigênio. Às vezes as pessoas tiram o oxigênio do fogo e aí não vai acender nunca. Então, você sentir a caloria. Tá bem quente? Eu tô sentindo uma caloria forte? Posso fazer um steak aqui, que é um bife, né, mais grosso? Minha senhora gosta de carne bem passada. O meu filho gosta de carne mal passada. Como que eu vou fazer? Então, eu tenho que sentir isso na mão, né? Eu geralmente dou a dica dos segundos. Põe a mão sobre a grelha, não encosta. Se tu aguentar 15 segundos, contar até 15, tu vai estar assando em fogo baixo. Assando. Se tu aguentar 10 segundos, tu tá assando em fogo alto. Se tu aguentar uns 5 segundos, tu tá grelhando em fogo baixo. Se tu aguentar até 2 segundos, tu tá grelhando em fogo alto. Isso vai definir os pontos que tu quer fazer. Se eu tenho uma carne com osso, eu preciso deixar ela mais tempo, né? Tipo uma costela, vou deixar ela mais alta, ela vai assar por mais tempo. Eu que gosto de carne de parrilla, por exemplo, e mal passada, o fogo tem que estar torando. Eu coloco ali, começou a suar na parte de cima, que dá aquela suadinha, é hora de virar. Aí eu vou deixar mais ou menos uns 5 minutos do outro lado, ver se está na mesma cor da de cima, está no ponto, para mim, né? Então, você tem que prestar atenção. Como é que eu aprendi essa carne? Meu pai deixava a carne lá e saía pra galera. Então, a carne dele sempre queimava. E eu comecei a me irritar com aquela carne queimando. E eu acabei indo mais pra churrasqueira em função disso. Porque eu gostava de estar na volta do fogo. O fogo sempre me fascinou muito. Então, eu queria estar ali. Eu gostava de ver as pessoas na volta. Sou muito social. E isso fez com que eu fosse devagarinho aprendendo, meio que sozinha, né? Depois fui estudando, mas você precisa ser perceptível, assim, aos sentidos. Obedeça aos seus sentidos. Cheiro, na hora de comprar, né? O tato e depois o paladar. E o tempero? Eu sou da vertente de usar só sal, tá? Eu acho que os temperos podem ser em forma de molho e você adiciona se quiser. Mas valorizar, porque assim, ó, me dói muito no coração saber que o cara tá lá no campo, o produtor, gastando uma grana para produzir aquela carne de qualidade. Aí chega na minha mão, eu tapo de tempero, eu nem sinto o gosto dela. Então eu acho que a carne de verdade, ela precisa de caloria e de sal. Eu uso sal só no final. Tem gente que usa sal antes. Eu não gosto muito. Eu uso marinadas e sal antes quando eu vou fazer o slow cooking, que é cocção lenta por bastante tempo, né? Fogo brando por bastante tempo. Então, aí eu uso marinada, faço uma salmoura, tempero antes, alguma coisa assim, uso esse tipo... Depende da técnica. Mas na churrasqueira normal eu gosto só de sal. Inclusive no cordeiro, eu uso só sal. Sal grosso? Eu uso sal de parrilla, que é aquele sal entre fino. Não é tão fino como fino e não é tão grosso como grosso. Então, ele é um sal que quando ele entra em contato com os líquidos da carne, ele vai se dissolvendo devagar, sabe? E aí ele fica Para mim, ele fica na quantidade suficiente. Interessante, interessante. E... Lá vem ele. Veja... Não vou te colocar em maus lençóis, não, né? Agora eu acho que eu tô saindo pela tangente. Não, tá super bem, porque agora eu vou te dar a oportunidade justamente de você me ensinar se é que eu estou errado. Mas eu sou um daquele cidadão que gosta de carne bem passada. Bem passada. Tá. Eu vou te perdoar por isso. Então, eu não julgo já julgando, mas a carne bem passada, ela desidrata muito, né? Ela perde textura, ela perde maciez. Mas eu entendo que as pessoas não gostam, porque vem aquele líquido. Geralmente, olha aquele líquido, ele se torna um pouco repugnante. O que eu posso te dizer e tentar te convencer é que aquele líquido não é sangue. Aquilo se chama líquido sarcoplasmático, né? É o líquido que vai saindo do meio da mioglobina. Aí você vai me dizer, Lorena, mas é vermelho. Eu acho que piorou quando você falou o nome, porque é mais feio do que sangue. Líquido sarcoplasmático. Porque daí ele é vermelho. Sim, ele é vermelho porque ele é rico em ferro. A carne é rica em ferro. Todo o sangue fica lá no abate.
lá no frigorífico. A carne, ela chega pra gente sem sangue. Então, aquilo é um líquido que é normal e que sai. E posso te confortar também dizendo que pessoas caucasianas, e inclusive mulheres caucasianas em maior incidência, elas têm as papilas gustativas mais sensíveis que o resto da população. Então, essa sensação da carne mal passada traz maior aspecto de repugnância para elas. Então, eu te perdoo porque você é caucasiano, então tá tudo bem. Não, mas olha só, Lorena, não, tranquilo. Mas ao mesmo tempo, eu adoro quibe cru, carne de onça. Então o problema não é a carne, e nem é problema, na verdade, viu? Eu como carne mal passada. Né? Mas tu prefere a carne bem passada. Mas a minha preferência, talvez desde a minha infância, talvez em algum cultural. momento na minha infância lá, eu acabei experimentando a carne mais passada e eu prefiro ela, às vezes até meio queimadinha, que coisa estranha, né? E sinto o prazer, mas claro, eu como também a carne mal passada, eu tenho como a carne crua, eu muitos adoro. Muitos clientes que gostam de carne bem passada. Eu acho um desperdício. Porque você perde textura, né? Você perde vários fatores que deixam a carne mais macia, mais bonita, mais suculenta e mais gostosa, mas aí é uma questão muito de opinião. Mas sim, eu acho que a gente tem que experimentar, né? Ir provando. É como você tomar vinho. Você vai evoluindo. É como comer pimenta. Também você vai evoluindo, entendeu? E carne bem passada, de bem passada para mal passada é a mesma coisa, você vai evoluindo. É tudo uma experiência, né? Não, é igual. Eu sou tomador de cerveja, já foi falado em outros episódios aqui, né? Então a minha cerveja preferida é a IPA hoje. E a IPA é uma das cervejas mais amargas, né? Então, claro que eu tive que colocar o meu paladar à prova durante muito tempo para ele poder evoluir, né? Claro. Mas claro que essa questão da carne bem passada foi até uma provocação aí para... Viu? Me saí bem, viu? Sim, não, ela tá se bem. segurou pra não dizer, ó, tá errado, tá? Não, o bicho morreu em vão. O bicho morreu em vão. Coitado do boi. Come o carvão logo, né? O que você pensa das pessoas que comem carne bem passada? Eu tenho dó. Né? Não, viu? Mentira. A subjetividade do ser humano permite ele explorar o gosto que ele tiver, né? O rico da gastronomia é isso, né? A gente ter essa pluralidade de opiniões e de gostos. Porque a gente não consegue... Ainda bem que tem gente que gosta da minha comida, né? Tem gente também que não gosta, que gosta da comida do fulano, do ciclano. E que bom, que todo mundo tem mercado, né? Claro, claro. Nossa, Lorena, a conversa tá tão legal que eu tinha anotado aqui que eu preciso passar um recado aí pros nossos... Vai lá. Pros nossos telespectadores, né? O pessoal que está nos acompanhando... Que é justamente aquele recado clássico. Se você chegou até aqui, está curtindo a nossa conversa, se inscreva neste humilde canal. Nós estamos no início, numa jornada árdua atrás dos nossos seguidores. Então, eu sei que é legal só assistir, é muito mais prático, mas aperta no botãozinho para seguir, ativa o sininho, curte. Isso. Dá um like. Dá um like aí, comenta, né? Faz um comentário aí o que você achou dos temas. Mesmo que não gostou, faz um comentário também. Conta aí, né? Pra gente melhorar. Estou esperando os haters. Eu sei que cedo ou tarde eles chegam. Eles né? chegam, eu tô te falando que chegam. Então, haters, sejam bem-vindos. Podem comentar aí, fiquem à vontade. O importante é que a gente tenha, né, essa interação, porque YouTube é comunidade, né? Redes sociais, na verdade, é comunidade, né? Então... Tá feito essa solicitação aí para os nossos telespectadores. Nem sei se a gente chama de telespectador na internet. O pessoal o que você acha, Kathleen, a nossa assistente aqui também comunicadora? Né? Tá bom? Estão assistindo a gente, estão escutando também, tá tudo certo. Então é telespectadores, tá certo. Então tá, telespectadores. Lorena, vamos falar um pouquinho sobre o outro projeto que eu sei, cheguei a acompanhar também um pouco, que é o Churras das Gurias. Como que foi essa Então, o Churras das Gurias foi a minha primeira experiência. Foi, na verdade, eu caí no mundo da gastronomia, de fato, com o Churras das Gurias. Né? Hoje ele está meio parado porque acabou assumindo a minha personalidade, a chefe Lorena Lacava, e eu acabo não consegui fazer esse vínculo deles dois, sabe? Eu tenho produtos também do Churras ainda, mas o Churras das Gurias foi um divisor de águas para mim, porque ele surgiu no momento em que eu estava nesse momento decisivo e ele trouxe para mim toda essa visibilidade, né? Eu montei um Instagram só para falar de churrasco e de carne, a versão feminina disso, e quando eu vi, eu tinha 5 mil seguidores, tinha 10 mil seguidores, tinha quase 20 mil seguidores, então isso me trouxe
muitas oportunidades. As pessoas me conheceram através da internet, me conheceram através do Churras das Gurias. Eu fiz muitas formações, muitas meninas fizeram curso comigo. É muito bom saber. Elas dizem, Lorena, eu faço aquela receita ainda que você me ensinou. Eu que faço só o churrasco da minha casa hoje. Que maravilha. E elas perpetuam o conhecimento, elas passaram para outros. Hoje a gente aceitou os homens no Churras das Gurias. Os cursos agora não são só para as gurias, são para todo mundo. Então, ele foi um projeto muito interessante, me deu muito know-how, me ajudou a melhorar a questão da minha interação com as redes, com as telas, com gravação, com me comportar na frente da câmera. E o conhecimento, né, assim, de tantas pessoas que eu conheci em evento, nos cursos, enfim. E o Churras criou a chefe Lorena Lacava. Olha, eu sempre digo, ele foi a minha base para eu me tornar a chefe Lorena Lacava, porque quando eu comecei o Churras eu não era chefe, né? Eu era só uma amante da gastronomia de fogo e eu fazia eventos de churrasco. E nesse processo eu fui me tornando uma cozinheira, e de cozinheira eu sou uma chefe, porque eu lidero uma equipe hoje, né? Eu sou uma chefe de cozinha. Quando eu não tiver mais equipe para liberar, eu vou continuar sendo cozinheira. Então, o Churras foi a minha base. Foi o que me tornou quem eu sou hoje, assim. Eu sou muito grata a ele. Por isso que eu continuo com ele lá. De vez eu publico alguma coisinha, assim. Eu não quero largar. Mas, realmente, o meu foco hoje é eu, né? Nas redes sociais, por exemplo, sou eu. Preciso focar nisso. Claro, até estou criando uma outra marca. Já tenho mais um logo. Te mandei, né? Um logo novo. Com essa perspectiva de chefe de cozinha baseada no fogo, né? Chefe de cozinha que trabalha com a gastronomia ancestral, que foi o que eu entendi. O programa Top Chef me mostrou muito, né? Que eu tinha uma marca, que a minha marca era essa. A minha comida ela é muito característica. As pessoas comem e sabem que foi eu que fiz, porque eu me tornei isso através do Churras das Gurias. Que maravilha. Você, claro, muito presente nas redes, muito comunicativa, mas você está aqui em Guarapuava. Você sente, às vezes, que você teria mais facilidade se estivesse num centro maior? Muito. Ou você percebe que você consegue se virar por aqui? Eu me viro, mas eu sinto essa necessidade, sabe? O Brasil, infelizmente, na gastronomia é São Paulo e Rio, né? Esse é o eixo. A gente tem bons e ótimos restaurantes e chefes maravilhosos em Curitiba, em Porto Alegre, em Goiânia, em Belo Horizonte, Salvador. Mas aonde concentra, porque também é ali que passa a rota Michelin, né, com as estrelas, é São Paulo e Rio. Então, as grandes oportunidades, os grandes networks, os grandes eventos, as grandes rentabilidades dentro do setor, infelizmente, é ali. Hoje, como que eu me viro? Eu tenho muitos contatos em São Paulo, mas hoje eu vivo aqui. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho meu negócio aqui. Eu faço eventos fora, né? Por exemplo, agora na próxima semana eu tenho evento no Uruguai. Vou fazer um evento com um grupo de amigos. A gente está fazendo um projeto itinerante que se chama Fuegos del Mundo. E somos de vários países. A gente se junta para fazer um evento. Agora vai ser numa vinícola, lá no Uruguai. E a gente já tem umas outras datas marcadas ainda e algumas a definir em vários outros países. Então, daqui eu consigo fazer isso em função dos contatos que eu já obtive. Mas eu acho que eu teria muito mais oportunidade se eu estivesse em outros centros. É uma escolha minha estar aqui, né? Por questões familiares e por acreditar. Acreditar ainda. Que a gente está num lugar muito rico, que merece ter uma visibilidade e se eu puder contribuir com isso é o que eu estou fazendo. Mas sim, talvez apareçam oportunidades que eu não possa negar, né? Daqui um pouco é o que está acontecendo, a minha vida já está partindo para isso. E eu quero ter umas oportunidades de vivência fora, eu ainda quero morar um tempo na Espanha, eu tenho alguns objetivos, sabe? Como cozinheira e como ser humano. Mas eu acho que as coisas vão. Devagarinho vai. Deus também põe as coisas do jeito que tem que ser, na hora que tem que ser, aonde tem que ser. Então eu confio muito nisso. Mas, pessoal, por enquanto, esta mulher está aqui em Guarapuava. Tá? Aproveitem. Aproveitem, né? O restaurante dela maravilhoso está aqui pertinho, tá? Aproveitem, gente, realmente, porque a gente sabe que não é fácil
trazer o padrão de qualidade que eu sei que você busca, que você oferece, e muitas vezes as pessoas, como você mesmo falou, né, não valorizam o que é nosso. E às vezes as pessoas não entendem, né? Não entendem. É. Então, pessoal, procurem entender, procurem conhecer a Lorena. A gente Só vai experimentem. Só Né? experimentem. A gente vai falar justamente agora sobre o terroir. Eu quero que você explique um pouco e fale um pouco sobre o restaurante, mas, claro, reforço aqui, pessoal, para que aproveitem, né, no final de semana, vão conhecer, vão experimentar. A Lorena é super acessível, já estive lá no terroir. A Lorena está lá no fogo o tempo inteiro. Mas já conversei com ela lá, então, assim, claro, talvez não no calor do momento da loucura, mas eu sei que você tá lá, às vezes se alguém quiser ir bater um papo contigo, sim, né? Trocar com certeza. uma palavrinha. Então tá acessível. Se você gosta de cozinhar, se você gosta de churrasco, gosta de fogo e quer trocar gosta uma de comida palavra, boa, gosta né? de comida boa, vai lá bater um papo com a Lorena, vai conhecer o cardápio dela, o restaurante dela. E, Lorena, nos fale um pouco, então, agora sobre o terroir. Eu já gosto desse nome, então, ele é muito sonoro. Tu sabe que eu tenho aquele balcão na frente da parrilla que é para isso, para as pessoas sentarem ali comigo, né? Porque eu adoro fazer isso. E as pessoas têm medo de sentar ali. Eu sempre digo, pode sentar, eu atendo vocês aqui. Eu mesmo vou servir vocês aqui na frente da parrilla. Né? Olha a oportunidade, hein, pessoal? Eu adoro isso. É o que eu mais gosto de fazer no restaurante, é que as pessoas estejam ali comigo. Eu estou trabalhando e mas eu não quero te atrapalhar. Eu consigo fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Eu estou liberando 50 mesas e eu estou conversando contigo aqui sobre vinho do não sei o quê. Eu já desenvolvi essa técnica, porque mulher também consegue fazer isso. E eu ia falar justamente isso, né? Várias coisas é uma capacidade muito mais evoluída que as mulheres feminina, têm. E o terroir, ele é uma novela, assim. Eu não vou contar toda ela aqui, mas eu fui contratada para fazer o terroir e a pessoa que me contratou não quis mais fazer e eu já estava apaixonada pelo projeto. A gente já tinha desenvolvido o nome e tudo, né? O terroir, ele quer dizer, ele vem da palavra terroir, né? Que é o terroir francês. Não tem origem francesa, mas a palavra sim que quer dizer singular daquele lugar. Ela é único. Então, só aqui nesse lugar, em Guarapuava, a gente tem esse relevo, com essa cultura, com essas pessoas, com esse tipo de clima que vai se tornar tudo que é feito aqui único. Eu não vou conseguir fazer a mesma carne, o mesmo cardápio que eu faço aqui, lá no norte do Brasil. Porque existe todo esse contexto de singularidade de cada lugar. Assim como todo ser humano é único, todo lugar também é único e a gente quer trazer isso para o nosso cardápio. O terroir é uma realização de um sonho, né? Eu trabalhei muito, eu sempre digo que ele é feito de suor, sangue e lágrimas. Eu fui contra várias pessoas e costumes para criar o terroir. Eu queria apresentar um ambiente agradável, gostoso, com uma comida muito intuitiva e muito emocional, que são as minhas memórias, as minhas recordações e os pratos que eu crio em cima disso, das minhas vivências. E o terroir, o ponto central dele é o fogo. A gente tem uma parrilla, a gente passa tudo ali, desde a feijoada que a gente faz no sábado, tudo é passado no fogo e a gente vai para a panela. Até os pequenos detalhes de sobremesa, às vezes passam ali, defumar uma amêndoa, alguma coisa que compõe uma sobremesa. Feijoada na brasa. Desculpe eu te interromper, mas isso foi uma coisa que me marcou muito quando eu vi vocês divulgando. Então, porque assim, o defumado da feijoada já é gostoso, né? Uhum. Mas eu sempre fui meio contra fazer pratos populares igual todo mundo faz. Não que eu quero ser diferente, é que não faz sentido para mim, na minha gastronomia. Então, o que eu falei? Eu adoro assar as coisas, né? No fogo, na brasa. Por que a gente não passar tudo que vai na feijoada na brasa? Orelha, rabo, pé, linguiça, né? O bacon já vem, mas a gente dá mais uma tostada. As carnes e tal. Então, para mim, não mudou nada. É natural, né? Fazer dessa forma. E a gente começou a fazer assim, as pessoas começaram a gostar da feijoada, eu gostei do resultado, ficou saborosíssima e a gente continuou fazendo. Então a feijoada é um sucesso no sábado, assim. Uhum. A gente sempre lota a casa, a feijoada no sábado. E ela tem um preço super acessível, porque eu acho que uma comida popular ela precisa ser acessível. Uhum. Quanto mais pessoas comerem a minha comida, mais feliz eu fico. Não é só pela questão de você estar fazendo o teu negócio girar, mas por saber que as pessoas experimentaram. Né? Eu consegui tocar elas. Né? Essa é a forma com que eu me comunico com o mundo, é fazendo comida. Então, o terroir ele foi criado assim. Eu tenho a minha horta,
Eu, às vezes, estou ali tirando as coisas do jardim, as pessoas passam, eu estou juntando os matos, eu que fico na churrasqueira. Claro, às vezes eu estou viajando, estou fazendo algum evento, eu tenho que deixar alguém no meu lugar. Eu vou meio com o coração na mão, mas eu vou, né? Mas o terroir foi uma construção, assim, de coisas que eu gostaria de oferecer para as pessoas. Um ambiente legal, uma lembrança do campo, por isso que a gente tem couro na parede, a gente tem bastante mato ali fora, né? Tem um jardim grande. Essa sensação de ver o fogo, de enxergar o fogo. A nossa cozinha é semi-aberta também, ver as pessoas trabalhando. Eu acho isso, para mim, era o que eu queria, o que eu esperava de um restaurante. Claro que a gente teve muitas dificuldades no caminho, que isso é normal, né? Eu já fui um pouco mais revoltada sobre esse assunto, das pessoas não valorizarem o que a gente está fazendo, enfim, mas hoje eu entendo, eu aceito e eu sou feliz cozinhando ali, né? Pode ser que a vida me traga outras oportunidades e que eu talvez não consiga mais estar aqui sempre, enfim, mas por enquanto é um filho que tá caminhandinho e ele tá indo. Agora todo ano a gente comemora, né, o aniversário do terroir. A gente está indo para o 3º ano. A gente vai fazer um festival eu sempre faço festival de churrasco, né, no nosso aniversário. O ano passado a gente fez com uma temática. Esse ano vai ser festival de assado terroir. Vão ser os amigos que vão me ajudar. Vai ser tipo... Já está programado esse evento. Está programado para o dia 7 de dezembro. 7 de dezembro. E vai vir uma amiga do Uruguai fazer uma técnica bem diferente, que se chama Huevo de Dragón, que é o ovo de dragão. É um equipamento que a gente mesmo faz através de barro e palha. E a gente cozinha e faz os legumes e carnes ali dentro, né? Depois abre e serve. A gente vai fazer bastante técnicas ancestrais. Vai ter peixe, vai ter uma técnica que eu adoro, que é o assado em taquara, né? Em bambu, assim. Então, a gente monta toda a estrutura. É tudo muito ancestral. Né? Então, para mim, é muito importante eu reviver essas coisas, eu trazer isso para a gastronomia. Porque ter muita coisa moderna é legal, eu acho maravilhoso. Eu tenho um amigo, Marcos Live, que ele trabalha com uma empresa que produz roda gigante para fazer costela, giroscópio. Eu acho fantástico. Gosto até de trabalhar com isso, mas eu acho que para a gente chegar lá, a gente também tem que conhecer a nossa ancestralidade, como que os antigos faziam, para que usava essa técnica, como que fazia, para que usava desse jeito, a gente não tinha ferro, usava tal coisa. Então, para mim é muito satisfatório, assim, como profissional, fazer técnicas ancestrais. Eu gosto muito. Lorena, gosta de passar trabalho. Eu gosto um pouco, assim. O fogo de chão tem isso, né? Eu gosto de chegar sozinha ali, começo a fazer meu fogo, tomo meu chimarrão, ponho a minha carne para assar. Lá pelas 2 horas depois começa a chegar os funcionários. Então, eu sempre vou de madrugada, vou antes. Porque eu tenho uma área de fogo de chão, né, no terroir. Que ele também foi pensado nisso, assim, pra gente conseguir atender vários tipos de churrasco, né, de assado. Então, nesse dia 7, eu vou comemorar o aniversário com muito louvor, aguentando 3 anos aí, né, levando uma empresa sozinha e tomando, às vezes, decisões importantes. E algumas certas, outras erradas, e comemorando tudo isso, né? Com amigos e com clientes queridos, e, né? Vão ser limitados os ingressos, porque a gente não consegue acomodar todo mundo ali de forma agradável, né? E eu queria te fazer um convite aqui. A gente vai ter algumas atrações musicais e eu gostaria que você cantasse pra gente nesse dia, que você tivesse algumas horas pra gente ali, né, tocando com a gente e trazendo algumas emoções legais pra galera que tá ali curtindo o churrasco. Com prazer e muita satisfação. Você não estava esperando essa, né? Olha só. Na gravação no podcast, mas claro, com prazer e muita convite satisfação. Ao vivo, né? Convite ao vivo, né? Apesar de ser gravado o nosso podcast, mas, nossa, fico muito honrado. 3 anos do terroir, né? Dia 7 de dezembro. Dia 7 de dezembro. O nosso aniversário é em novembro, na verdade. Mas, em função de agenda, a gente conseguiu colocar no comecinho de dezembro. E eu tenho um parceiro, um amigo, que a gente se chama de irmão, que é o Zezão Ribe. Ele foi um guri que ele começou a assar, ele sempre assou a vida toda, e ele começou a se aventurar, e eu peguei ele da mão e disse, viu, vamos meter quente nisso aí, velho, tu faz bem esse negócio, vamos lá, confia em ti, o que tu precisar eu tô aqui. Então a gente se apoia muito, ele tá começando agora a se tornar mais reconhecido e profissional nisso, acho que tu conhece, né, o Fernando?
A gente chama ele de Zezão, eu chamo ele de Fernando. E eu sempre digo, esse garoto é meu pupilo, né? Mas ele é um irmão, assim. Então a gente vai tocar esse evento junto, porque a gente não faz nada sozinho. Acho que a gente precisa das pessoas e o Fernando é um cara fenomenal, assim, é um guri excepcional. A Bruna, a esposa dele, é uma querida. E então eu tenho o prazer de dividir esse evento com ele. Ele vai me ajudar a comemorar esse aniversário. Eu tenho outros parceiros, tipo a Show Ingresso, que também está nos ajudando. Fazendo toda a parte de bar e tudo, o pessoal da Irmandade, Messinger, tudo que, né, a gente... Pessoal das cervejarias. Das cervejarias, o pessoal da Suábia vem fazer comida Suábia pra gente também. O Alex, meu amigão e meu cliente na agência. O Alex vem, os guri vêm, os dois vão trabalhar com a gente ali. Vai vir uma amiga de Pontal que trabalha com gastronomia litorânea. Ela vai nos pescadores e tal, e a gente vai fazer um varal de peixe, vai ser muito legal. E vem a Mariana Tucuna, lá do Uruguai, que é minha companheira de campeonato também. É minha amiga, que a gente faz esse projeto do Fuegos del Mundo. E a gente foi parte da mesma equipe, né, no Mundial, na Colômbia. E a gente é muito amiga, assim, de fazer eventos aqui, lá. E agora eu vou trazer ela para compartilhar essa técnica nova do Evo aqui com a gente, em dezembro. E mais alguns outros companheiros que vão estar por aí, que a gente vai chamar e que já estão aceitando. Tem uns que não posso ainda dizer porque não me confirmaram a data. Mas vem amigos assim queridos que vêm pela parceria, vêm para curtir o momento, vêm para a gente desfrutar desse momento, assim, das vitórias, né? Que a gente também precisa comemorar elas. Caramba. Ó, já tô ficando animado para esse evento, hein? Vai ser muito legal. Bem legal. E tem ingresso à venda disponível, A gente disponibilizou hoje, né? Os ingressos, já tem o link no link da bio, e a gente já tem pontos de venda. Não me pergunta agora, que eu tô sem o meu celular, eu não tenho cola. Mas a gente vai liberar tudo no Instagram do Terroir. Mas já é só subir lá na bio, já tem os links de venda do primeiro lote, através da Show Ingressos. Olha só, então, pessoal, fica ligado, porque são poucos, ingressos limitados, né? São ingressos O ano limitados. passado, a gente fez, esse evento deu 350 pessoas. Olha só. Esse ano eu estava querendo fazer um pouquinho menor, mas vamos ver também como é que vai ser a procura. A princípio, são 250 ingressos. Vamos ver como é que vai. O pessoal já está... O ano inteiro ficou perguntando, vamos ter outro daquele, foi muito legal e tal. Falei, vamos ter outro. Então, a galera já está esperando. Acho que daqui a pouco já começa a gente ver resultado aí no primeiro lote. Talvez já acabe em seguida. Tomara. Então, pessoal, fica ligado aí, corre no Instagram do Terroir, né? Que vai ter o link lá para fazer a compra desse evento que, ó... E a gente vai ter atrações ilustres, né? Cantando pra gente lá. Viu? E eu vou a pé. Vai a pé, com o violão atrás, aqui nas costas, vai a pé. Viu? O Terroir é aqui do lado, gente. Vou a pé. Que Verdade. satisfação, que coisa boa. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Claro que deixa eu consultar a agenda da banda. Isso, tudo bem. Porque eu te permito isso. Eu não posso te mas dizer o convite que irei, tá feito. porque às vezes a gente já tem compromisso com outra pessoa. Mas eu acho que essa data está livre. Eu estava dando uma olhada. Faz uma forcinha. Lembro, faz uma forcinha. Com prazer. Senão vai só eu lá, canta uma ou duas lá com violão e a gente resolve só isso a presença aí, de vocês já é Lorena, ótima. Que satisfação. Agradeço muito por ter disponibilizado esse tempo para vir neste humilde podcast, né? Como eu sempre falo, né? O podcast mais desconhecido do interior do sul do mundo. Tu sabe que eu gosto de apoiar quem está começando em alguma coisa, e eu gosto de apoiar pessoas que têm iniciativa. E você sempre me pareceu ter, e comigo você sempre teve, você sempre se ofereceu para algumas coisas, né? Mostrou o teu trabalho, vim na cara limpa, assim, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, e isso me traz uma segurança de pensar, eu acho que esse cara acredita nele, né? Então... Por que não acreditar também? Por que não apoiar também? E eu acho que a gente só cresce quando a gente apoia outras pessoas. E o conhecimento, ele é válido quando a gente transborda. Então, toda oportunidade que eu tenho de passar um pouquinho de quem eu sou, do que eu sei, do que eu posso colaborar na vida dos outros, eu faço questão de estar. Só não vou quando eu realmente não posso. Claro. Então, eu que te agradeço muito pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais de mim, das coisas que eu gosto na vida e de quem eu sou, e poder te dizer que não desista. Às vezes, quando a gente está passando pela parte das ondas quebrando, parece difícil, mas vai chegar. Eu fiz uma promessa, Lorena, em fazer 50 episódios. Dá um ano de podcast.
né? Então vamos ver o que vai acontecer nesse tempo, mas já digo que eu estou adorando a experiência, né? Dá trabalho, claro que dá trabalho, gente. Sim. Montar todo esse equipamento, eu faço... Sair da zona de conforto dá trabalho. Sair da zona de conforto, né? Dar a cara a tapa, porque a gente aparece, a gente está falando, né? Mas é muito satisfatório a gente receber pessoas como você e as pessoas têm muita história para contar e tem muita inspiração, né? Para passar para as outras pessoas, né? Então, acho que está sendo uma experiência bem bacana. Fico feliz. Fazer Ficarei parte firme disso. até os 50 e quero chegar nos 50 e falar, não, então é só o começo, né? Então, é por isso que a gente vai... Vamos chegar lá. Né, vai trabalhando. Então, Lorena, obrigado mais uma vez. Eu que Quero agradeço. agradecer a você pela sua audiência. Mais uma vez, pedir para que você se inscreva no canal. Se você tem uma sugestão de pauta, eu vou deixar aqui o e-mail, tá? Pode entrar em contato, né, um entrevistado ou algum assunto que você acha interessante para a gente abordar, né? Agradeço mais uma vez a sua audiência e até a próxima. Tchau.